Conseguem sentir ou conhecer o Espírito Santo pertinho aí? Quantos conseguem perceber Ele juntinho? Quantos conseguem enxergar Ele olhando para você? Consegue enxergar os olhos dele sobre a sua vida, os olhos dele sobre o seu coração, sobre a sua mente? Aleluia. Vamos estar compartilhando uma palavra para a nossa meditação e a nossa alimentação, que está em Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Só até aqui para nós meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Aleluia. Nós podemos compreender que a nossa vida pode estar debaixo de dois governos. A nossa vida pode estar sendo governada por duas forças ou por duas autoridades. Aos Gálatas, no capítulo 5, a palavra de Deus diz que há uma guerra entre o espírito e a carne, e um opõe-se ao outro, querendo que se faça a vontade de um e não a do outro. Ou seja, a carne quer controlar a minha vida, e por um outro lado o espírito quer controlar a minha vida. Então existe uma guerra pelo governo da nossa vida. Quantos conseguem entender isso? Existe uma guerra para controlar, para dirigir a nossa vida. Existem duas forças lutando para direcionar a nossa vida. É interessante que quando nós passamos a estudar a palavra de Deus, nós vamos ver que lá em Gênesis, no capítulo 6, do verso 3, o nosso Deus fala assim: não habitará para sempre o meu espírito no homem, porque o homem, ele é carne. Não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porque o homem também é carne. Então nós percebemos que desde lá de Gênesis há uma guerra entre o Espírito de Deus
e a natureza humana do homem. O Senhor falando, olha, os dias do homem vão ser 120 anos no muito. Por quê? Porque quanto mais o tempo passa, mais eu tenho que lutar contra a natureza carnal do homem. Deus fala, não vai ficar para sempre o meu espírito com o homem. E nós compreendemos o porquê, porque a natureza carnal do homem é inimiga de Deus. Quantos entendem isso? O texto que nós lemos em Romanos, no capítulo 5, diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Diz que os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Ou seja, são guiados em direção das coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, eles são guiados em direção às coisas do Espírito. E aqui nós compreendemos, queridos, que nós estamos num tempo de conserto. Nós precisamos compreender isso. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que estão sendo guiados através da carne, eles são inimigos de Deus. Por quê? Porque eles não são sujeitos à palavra de Deus, eles não são sujeitos ao trabalhar da palavra de Deus, eles não são sujeitos ao ser tocados pela palavra de Deus. O que tem de pessoas que entram dentro de uma igreja e saem da igreja sem receber o toque da palavra de Deus. O que tem de pessoas que não conseguem ter mais a reverência pela palavra de Deus, que não conseguem mais ser sensíveis pela palavra de Deus. Por quê? Porque são controladas e dirigidas pela carne. São insensíveis à palavra de Deus, não conseguem ser transformados pela palavra, não conseguem temer a palavra, não conseguem ser tocadas pela palavra. O que tem de pessoas que quando estão ouvindo uma palavra como essa e como as que nós temos ouvido nos últimos dias, eles não conseguem ser tocados, a palavra não mexe com o interior, a palavra não desperta arrependimento, não desperta quebrantamento. São aqueles que a palavra de Deus chama de inimigos de Deus, porque são dirigidos pela carne e não são sujeitos à palavra de Deus. Aí o Espírito Santo fala, olha, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porque ele também é carne. Nós vivemos em dias tão estranhos, em que grande parte daqueles que se declaram evangélicos se escondem da palavra, fogem da palavra, não querem compromisso com a palavra, não querem se envolver com a palavra, não querem se quebrantar para a palavra. Eu creio que o tempo presente que nós estamos vivendo é um tempo de conserto, em que o Espírito Santo está sacudindo as nossas vidas, tentando trazer-nos para a realidade dele. Porque, queridos, só tem duas realidades, nós precisamos despertar para isso. A palavra de Deus nos ensina que existe uma igreja dentro das denominações. Quantos conseguem compreender isso? Existe uma igreja que a palavra de Deus chama de noiva pura, que está sendo adornada, que está sendo preparada para qualquer momento ser tomada dessa terra. E esse povo vai sair no meio daquilo que nós chamamos de igreja hoje em dia. Na parábola das 10 virgens diz que 5 eram loucas, 5 eram prudentes,
Dá-nos a entender que as loucas eram dominadas e direcionadas pela carne. A carne é quem conduzia a vida das loucas. A pessoa, quando ela se inclina para as coisas da carne, ela está sendo dirigida pelos sentidos físicos, pelas paixões. A palavra de Deus diz que todavia o justo viverá da fé. Os que são dirigidos pela carne não, eles vivem pelos sentidos físicos. Eu acredito que o tempo presente que nós estamos vivendo seja um tempo de conserto, porque o Espírito Santo quer despertar muitos de nós, porque o Espírito Santo ele tem um propósito, queridos. Quantos se lembram o que Jesus falou para a mulher do tanque de Jacó, poço de Jacó? Ele falou assim: olha, a água que eu lhe der se fará dentro dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água que eu lhe der se fará dentro dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus estava falando a respeito de quem? Do Espírito Santo. Jesus estava falando que o propósito do Espírito Santo dentro de cada um de nós seria um só. Direcionar a nossa vida e conduzir a nossa vida para a vida eterna. Eu creio que esse tempo seja um tempo de conserto em que o Espírito Santo quer despertar o máximo de pessoas que ele conseguir. Porque as pessoas pensam que basta estar dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, fazer parte de uma denominação e fazer parte de um grupo dentro da igreja, ou ter algum cargo dentro da igreja. As pessoas pensam que basta só esse tipo de coisa para serem salvos, mas na verdade não. Porque a palavra de Deus diz que vai depender de quem está conduzindo a nossa vida para onde. Quem é que está conduzindo a nossa vida? Os nossos sentidos físicos, as nossas paixões humanas, ou o precioso Espírito Santo? Quando a carne está no controle da vida de alguém, ele conduz a pessoa para a morte. A inclinação da carne é morte. Nós não podemos iludir as nossas vidas. Tudo que nós precisamos, queridos, é examinar a nossa vida. Nós precisamos descobrir em quem está o nosso prazer. Nós precisamos examinar a nós mesmos e saber como anda a nossa vida com Cristo. Porque o Espírito Santo ele tem um propósito. Jesus disse que o Espírito Santo viria para glorificar a Ele. Porque Jesus fala assim: Ele há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Quando a nossa vida está sendo guiada pela carne, nós não temos interesse pelas coisas que são de Cristo, nós não temos interesse pela palavra de Deus. E quando nós perdemos o interesse pelas coisas que são de Deus, quando nós perdemos o interesse pela palavra de Deus, o Espírito Santo não tem mais nada para fazer na nossa vida, a não ser se afastar de nós. Porque nós já fizemos a nossa escolha. Quantos estão aproveitando esses dias para mergulhar nas novelas? Quantos estão aproveitando esses dias para mergulhar em séries?
se alimentando de tudo que tem na mesa do rei, do príncipe deste mundo, dos manjares da Babilônia. Quantos estão aproveitando esses dias para mergulhar na sujeira? Quantos estão aproveitando esses dias para inundar a sua carne de prazeres que corrompem o bom costume? Novelas cheias de prostituição, novelas cheias de fornicação, séries cheias de prostituição, cheias de roubo, cheias de fornicação, cheias de imundície. E tem muitos ainda que têm a coragem de dizer: isso aqui não tem nada a ver, não tem nada a ver assistir isso. Mas o maravilhoso, o lindo, o apaixonante, ele fica olhando, e a palavra de Deus diz que ele tem ciúmes de nós com o mundo, porque quando nós nos envolvemos com o mundo, nós entramos em prostituição. Isso não sou eu que estou falando, Tiago 4 fala sobre isso, que a amizade do mundo é prostituição, e Deus não vai vir salvar uma noiva prostituta. Deus não vai tirar uma noiva imunda da terra. A noiva de Cristo não é prostituta, a noiva de Cristo não é adúltera. A noiva de Cristo não se deita com o mundo. A noiva de Cristo não se entrega ao mundo. A noiva de Cristo não se corrompe com o mundo. A noiva de Cristo tem azeite sobrando, tem brilho do Espírito Santo, é direcionada pela pessoa linda do Espírito Santo. A noiva de Cristo não faz aquilo que entristece o precioso Espírito Santo, não se suja. Não basta estar dentro da igreja. Pastor, tudo isso é para quem está no mundo, para quem está dentro da igreja, não tem essas coisas de carne, não. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 1, ele vem dizendo: olha, eu não pude falar com vocês como a espirituais, mas eu só pude falar com vocês como a carnais, como crianças em Cristo. Vocês são crianças, vocês são carnais. E ele explica por quê. Ele fala para a igreja, dizendo: porque há entre vocês, dentro da igreja, dentro da congregação, brigas, contendas, partidarismos. Por acaso vocês não são guiados pela carne? Por acaso vocês não são carnais? É interessante que no capítulo 1 ele vem dizendo assim para a igreja de Corinto: nenhum dom falta para vocês. A igreja era assim, onde dons espirituais. Tinha profecia, tinha visão, tinha revelação, tinha palavra de conhecimento, tinha palavra da ciência. Estava assim de dom a igreja de Corinto. Ele fala assim: vocês são carnais. Tem muito crente que pensa que só porque tem dom espiritual, eu profetizo, então eu sou espiritual. Não é não, queridos. A pessoa pode profetizar, ter o dom da profecia e ser criança. Pode estar sendo dirigida pela carne. A pessoa pode ter visão, pode ter revelação, pode ser pregador, pode ter o dom da palavra de conhecimento e ser criança, porque o dom é nos dado para servir o corpo. Agora, quando é que nós conhecemos que uma pessoa está amadurecendo no espírito de verdade?
Não é pelo dom que nós temos, não é pelo cargo que nós ocupamos na igreja, não. É quando os nossos sentidos físicos já não dominam a nossa vida. É quando as nossas paixões não guiam a nossa vida. Os que estão seguindo a carne, eles inclinam-se para as coisas da carne. A inclinação da carne é morte e inimizade. Deus não vai salvar uma igreja inimiga. Quando é que nós sabemos que nós ainda somos criança? É pessoas que ficam dentro da igreja e não conseguem ter comunhão com o irmão. Eu não gosto de fulano. Eu não suporto fulano. Se fulano sentar de um lado da igreja, eu sento do outro. É porque eu sou profeta de Deus. É porque Deus me mostra o oculto e o escondido. Eu revelo tudo, pastor. Mas eu não suporto fulano. Me mostra que você é espiritual. Vai lá, dá um abraço e um beijo. Fala, eu te amo em Jesus Cristo. Aí você me convence que você é espiritual, crente. A Bíblia fala, a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 13, diz que ainda que nós falássemos a língua dos anjos e dos homens, se nós não tivermos o amor, nós somos apenas um sino que faz barulho. Blim, estou profetizando. Blim, 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 estou entregando visão. Blim, blim, eu sou só um sino que tine. Eu só faço barulho, que timbre, eu só faço barulho. Eu sou só alguém que faz barulho. Eu não gosto de fulano. Eu estou chateado com fulano. Por acaso não sois carnais? Eu não consigo ficar perto do irmão fulano. Eu não consigo ficar perto da irmã fulana. Por acaso não sois carnais? Por acaso não andais segundo a carne? Eu não suporto o jeito do fulano ser. Eu prefiro o pastor. Eu prefiro o pastor Márcio. Eu prefiro o pastor Wagner. Eu não gosto quando o presbítero prega e não é o pastor. Por acaso não sois carnais? Por acaso não sois guiados pela carne? Eu acredito que esse tempo é um tempo de conserto. Pastor, quando é que nós vamos sair dessa crise? Quando a igreja começar a amadurecer mais. O Espírito Santo já viu quando algumas frutas são levadas para a estufa, para um processo de amadurecimento mais rápido? Pois é, nós estamos sendo colocados numa estufa para ver se nós amadurecemos mais rápido. Há muita coisa ainda para ser feita. Há muita coisa para ser feita, igreja. A palavra de Deus nos chama a um compromisso verdadeiro com o Evangelho. Homens e mulheres, filhos e filhas de Deus estão compreendendo que Deus está nos chamando para um compromisso sério. Deus não vai resgatar uma namorada, igreja. Deus não tem compromisso com uma namorada, Deus tem compromisso com uma noiva, com aliança. Deus não está ficando conosco. Deus não está ficando conosco. Nós não podemos ficar com Deus. Nós temos que escolher de verdade o que nós queremos. E uma das coisas que Deus está nos chamando para tomarmos uma atitude nesse tempo presente. Deus está nos chamando para deixar o embaraço e o pecado. O pecado e o embaraço que estão de perto nos rodeiam.
Você sabe o que é embaraço? Embaraço é tudo aquilo que não te deixa servir a Deus. Você sabe o que é embaraço? Embaraço é tudo aquilo que te rouba de Deus. O embaraço é tudo aquilo que provoca o ciúme do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele tem o compromisso de te pegar bonitinho, bonitinha, e te apresentar a Jesus, toda formosa, toda enfeitada, noiva linda. O embaraço é tudo aquilo que suja. O embaraço é tudo aquilo que provoca os ciúmes do Espírito Santo. O embaraço é tudo aquilo que nos faz passar horas e horas e horas diante de uma televisão, alimentando nossa carne, os nossos sentidos a mandar abaixo. Deixar o embaraço. Você sabe o que significa deixar embaraço? Significa cair do muro. Sabe, a igreja, uma grande parte de nós não vamos poder sempre andar em cima do muro. Você sabe que tem muitas pessoas que foram chamadas para tocar para Jesus e não estão tocando, sabe por quê? Porque olham para o instrumento e falam assim: isso vai me dar muito trabalho. A televisão não me dá muito trabalho. Você sabe o que isso significa aos ouvidos de Jesus? O Senhor não é digno, Jesus. O Senhor não é digno da minha dedicação. O Senhor não é digno dos meus esforços. O Senhor não é digno, Jesus. Não. Eu prefiro ficar embaraçado mesmo, Jesus, com as coisas dessa vida. Eu vou aprender a tocar. Eu vou aprender a tocar nada. Muitas pessoas sentem um fogo, o fogo de Deus para cantar, sabe? Elas têm um desejo até de cantar, de louvar a Jesus. E sabe por que não vão? Porque o Satanás fala assim: olha, você é cheio de medo, você é cheio de vergonha, faz isso não. E a pessoa deixa se dirigir pela carne. Isso é pecado, é inimizade contra Deus. A pessoa fala: eu não sou capaz, eu não sou digno, eu não consigo. Não faz. Jesus fica sem receber o que ele é digno de receber. Esse é o tempo em que nós vamos precisar escolher o que nós vamos fazer. Sabe, tem uma multidão de pessoas falando: olha, é porque tem que abrir a igreja, é porque tem que abrir a porta da igreja, é porque tem que ter culto dentro da igreja. Mas será que o Espírito Santo está vendo no coração dessas pessoas o desejo de estar na presença dele com sinceridade, de estar servindo a ele, de estar morrendo para o mundo, de estar crucificando a si mesmo, de estar se encontrando num lugar aonde esteja num lugar parecido com Paulo, onde Paulo afirmava: olha, para mim, eu nada tenho a minha vida por preciosa. Sabe, eu reputo tudo por perda pela excelência do conhecimento. Conhecer Jesus Cristo para mim é maior do que tudo. Conhecer Jesus Cristo para mim é mais importante do que tudo. Será que o Espírito Santo está encontrando esse sentimento dentro do coração desses crentes? Ou será que esses crentes que estão falando que a igreja está fechada e que tem que abrir, eles só estão com vontade de ir para o culto, chegar lá, receber a unidade, sentar e ficar vendo apresentações dos outros irmãos? Agora vai se apresentar o irmão fulano de tal, agora acabou a apresentação do irmão fulano de tal. Será que a intenção deles é entrar na igreja para buscar a Deus, para se comprometer com Deus, para se aliançar, para estar sendo transformada numa virgem prudente, alguém que
tem as suas vestes lavadas no sangue de Jesus Cristo, alguém que está sendo preparado para a eternidade? Ou será que só querem que abra as portas da igreja para ter uma consciência, entre aspas, tranquila, diz: eu estou fazendo a minha parte, estou frequentando a igreja? Porque aqueles que querem, queridos, com porta de igreja fechada ou com porta de igreja aberta, estão servindo a Cristo, estão cheios do Espírito Santo, estão cheios do Verbo vivo, cheios de Jesus. Eu percebo que esse tempo presente é só um momento em que o Espírito Santo ele está nos colocando num lugar de conserto, para que nós venhamos escolher o que nós queremos de verdade. Quantas das vezes nós estamos dentro da igreja, dentro do culto, e as pessoas estão olhando para o ar. Você percebe que o corpo está ali, mas o coração não está ali. E Jesus falava para os religiosos de Jerusalém: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está tão distante. O que leva o coração do homem está distante: o amor ao mundo. E Jesus não vai vir pegar uma noiva que está se prostituindo com o mundo. Quantas das vezes a pessoa está dentro da igreja, mas ela não manifesta paixão, ela não manifesta fervor. A palavra de Deus nos ensina a servir o nosso Deus com um espírito fervoroso. A pessoa não manifesta empolgação, a pessoa não manifesta alegria. Quantas das vezes a pessoa está dentro da igreja e parece que ela está no velório, está no culto, parece que está no velório, parece que queria estar em 1 milhão de lugares menos, está ali só para cumprir a obrigação, está ali, mas o coração não queria estar ali. Está morta espiritualmente, só o corpo está ali. Por quê? Porque a inclinação da carne é morte. A carne está conduzindo a vida da pessoa. Nós estamos sendo disputados. A carne quer governar a nossa vida. Se a carne governar a sua vida, vai te levar para a televisão. Se a carne governar a sua vida, vai te levar para as séries. Termina uma. Eu me lembro uma época que eu fiquei quase viciado no desenho dos Simpsons. Terminava um, começava outro. Terminava um, começava o outro. Terminava um, começava o outro. E aonde Jesus estava nisso? Isso é prostituição. Não sabeis vós que o Espírito que em vós habita tem ciúmes? O apóstolo Paulo, falando para a igreja dos Hebreus, ele fala, se eu não me engano, no capítulo 6, não tenho certeza, se eu não me engano, ele fala: olha, vocês já deveriam ser mestres pelo tempo, mas vocês se fizeram negligentes para ouvir. Quantas pessoas o Espírito Santo está falando, a pessoa está com os 2 ouvidos tapados, a mente está viajando, não se interessa pela palavra, não estão nem aí para a palavra, e depois fica perguntando por que a minha vida está desse jeito, por que a minha vida não muda. Por que a minha vida é assim, pastor? Um dia eu estou lá em cima, outro dia eu estou lá embaixo, um dia eu estou feliz, outro dia eu estou triste, um dia eu estou fervoroso, outro dia eu estou desviado. Por que a minha vida? Deus não aceita ficar com a igreja, queridos. Sabe, nós podemos sim mudar esse tempo presente que nós estamos passando. Vai depender do nosso coração. Vai depender do seu coraçãozinho que está aí, vai depender do meu coração.
Vai depender do coração desse povo que está aí fora, que se diz igreja. Vai depender do nosso coração. Porque esses momentos que acontecem, queridos, não vêm para o nosso mal, não. Esses momentos que acontecem não vêm para o nosso mal, não. Vem para o nosso despertamento. Vem para nós acordarmos. Vai ser para o mal aqueles que passarem pela segunda morte. Vai ser para o mal para aqueles que passarem para a eternidade sendo guiados pela carne, dirigidos pela carne. Pastor, quando é que essa crise vai passar? Vai depender do nosso compromisso. Qual é a escolha que nós vamos fazer? Você percebe que Deus não pode melhorar muitas coisas se o nosso coração não estiver certo do que nós queremos? Quantos conseguem perceber isso? Que Deus não pode fazer as coisas ficarem muito boas se o nosso coração não estiver certo do que nós queremos. Quantos conseguem perceber isso? Porque quanto maior a facilidade, maior é a avenida para as pessoas se desviarem. Quanto maior a facilidade, maior é a avenida para as pessoas pegarem o caminho da perdição. Nós temos que louvar o nosso Deus porque Ele é bom. Todo pai bom corrige os filhos que amam. É por isso que nós temos que ser gratos ao Espírito Santo, porque Ele não nos abandona em nenhum momento. Em momentos como esse, Ele quer pegar na nossa mão e falar: filhinho, eu quero te ensinar o caminho certo. A água que eu lhe der se fará dentro dele uma fonte que vai jorrar para uma direção certa, a vida eterna. Porque é que tem muitas pessoas com a fonte de água viva entulhada dentro do seu coração? Quantos já viram uma mina na roça? A mina tem que estar sempre limpando ela, senão cai um galho podre, desce uma ribanceira da chuva, entulha, já não serve para nada. Quantos crentes estão com o seu interior, o seu espírito, a fonte, o Espírito Santo, Ele mora no nosso espírito. Quantos crentes estão cheios de entulho? Está abandonada, a vida espiritual está abandonada porque não tem prazer nas coisas do Espírito, só tem prazer nas coisas dessa vida, desse mundo. Jesus, Ele nos dá um alerta muito interessante. Ele fala assim: olha, no dia da vinda do Filho do Homem, será semelhante aos dias de Noé, em que o povo estaria preocupado somente em comer, beber, casar e dar em casamento. Vou comer, vou beber, vou casar, vou dar em casamento. Só quer saber de curtição. Jesus fala: olha, serão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. A palavra de Deus fala. Jesus fala: acautelai-vos para que este dia não vos pega de improviso. Quando Deus permite um tempo desse vir sobre nós, queridos, não é porque Ele quer o nosso mal, não. Ele quer nos sacudir para que nós venhamos acordar de verdade. Despertar. Compreender a seriedade. Quantos estão tratando a obra de Deus com tanto descaso? As pessoas olham para o estudo e falam: não, porque os meus estudos. Às vezes nós olhamos para o trabalho: não, porque o meu trabalho merece todo o meu
o esforço, merece toda a minha dedicação, merece toda a minha empolgação. Aí às vezes nós olhamos para a obra de Deus. Ah, mas se sobrar tempo eu faço. Quem é que está guiando a nossa vida? Sejam sinceros. Quem é que está guiando a nossa vida? Nós temos um medo terrível de faltar um dia de serviço, porque sabemos que vai descontar do nosso salário. Mas nós não temos receio algum de faltar um dia de culto. Quem é que está guiando a nossa vida? Será que é o Espírito Santo nos conduzindo para a vida eterna? Quem é que está dirigindo a nossa vida? Esse tempo é um tempo de conserto em que o nosso Deus quer nos sacudir. É um tempo de renovar a nossa aliança, de compreendermos. Esse tempo é um tempo de compreendermos que não tem nada mais importante para nós do que servir ao nosso Deus. Não tem nada mais importante do que fazer a obra de Deus, não tem nada mais importante de que pregar a palavra de Deus, não tem nada mais importante de ministrar as regiões celestiais, de adorar, de profetizar. Não tem nada mais importante do que amadurecer no Espírito e deixar o domínio da carne de lado, deixar as meninices da igreja de lado, deixar as criancices, deixar o embaraço. Quando é que isso vai passar? Quando nós compreendermos. A minha oração é que o Espírito Santo abra o nosso entendimento de uma vez por todas, para nós compreendermos o que significa servir a Deus, a importância daquilo que Deus colocou sobre cada um de nós, a importância daquilo que Deus colocou sobre nossas vidas. Quando se lembram de Jacó e Esaú? Esaú negociou a primogenitura. A palavra de Deus, ela nos chama a atenção quanto isso, para que nenhum de nós não venhamos ser profanos como Esaú. Sabe o que significa isso? Trocar o ministério, trocar a chamada, trocar o reino de Deus, trocar a unção que repousa sobre mim, que repousa sobre cada um de nós, pelas coisas dessa vida. Trocar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. É necessário que nós venhamos compreender que não há nada mais importante do que servirmos a Deus. É necessário que nós venhamos compreender o privilégio que nós temos de servir a Deus. O quanto cada um de nós somos privilegiados, e nós não servimos a Deus porque nós somos obrigados, não. Nós servimos a Deus porque nós somos privilegiados. Quem está ganhando neste momento aqui não é Deus, não sou eu. Quem está ganhando neste momento aqui não é Deus, não é você, é cada um de nós. Nós somos privilegiados. A palavra de Deus nos chama para transformar a nossa vida pela renovação do nosso entendimento. É tirar esse entendimento
velho e julgar fora do que a vida aí fora é melhor, do que as coisas dessa vida é melhor, que as coisas deste mundo é melhor, que o compromisso com este mundo é maior, que as coisas que nós temos para resolver neste mundo é maior, que o nosso trabalho é mais importante, que a nossa família é mais importante. Tirar esse entendimento velho e julgar fora e transformar a nossa vida com um entendimento novo, compreendendo que não tem mais nada importante, nada é mais importante do que servirmos ao nosso Deus. Quem são aqueles que vão fazer diferença nesse tempo? Quem são aqueles que vão fazer diferença nesse tempo? São aqueles que olham para sua família e falam assim: o reino de Deus, a unção de Deus, o ministério que Deus tem me dado é mais importante na minha vida do que a minha família. São aqueles que olham para o seu trabalho e falam assim: o reino de Deus, a arca da aliança que repousa sobre os meus lombos, a unção de Deus, a chamada que Deus tem me dado é mais importante para mim do que meu trabalho. É mais importante para mim. É mentira de Satanás que Deus tem compromisso com qualquer um. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Deus. Eu honro os que me honram. Os que me desprezam serão desprezados. Quer ser honrado por Deus? Entenda que Ele e a obra dele é o que você tem de mais importante na sua vida. Entenda que você não faz isso porque você é obrigado, você faz porque é um privilegiado. Você faz parte das pessoas mais importantes que tem na face da terra, porque você é responsável pelo governo eterno. Você é responsável pelo governo que comanda as regiões celestiais. Você faz parte do governo que abre os céus e que fecha os céus. Amandarabashui arabacá. Curiamandere labashui carabalabachei. Chulamandarabarabacaxui alabacarabacá. Eu honro os que me honram. Sabe quando é que nós honramos a Deus? É quando nós fazemos não porque está sobrando tempo. É quando nós tiramos tempo da onde não tem e vamos e fazemos. Sabe quando é que nós honramos a Deus? É quando nós pegamos aquela notinha bonita em que Satanás e a carne falam assim: essa não, essa vale muito. E nós falamos assim: eu quero honrar a obra do meu Deus. O que tem de crente dizendo que vai entrar no céu, que está com essa conversa: eu não dou dinheiro para pastor. O que tem de gente dizendo que vai entrar no céu: eu não dou meu dinheiro para a igreja, eu não dou meu dinheiro para pastor. Meu dinheiro? Infeliz. Como se Deus precisasse do dinheiro dele. Infeliz. Infeliz. E eu dar meu dinheiro para pastor? Infeliz. Pobre, coitado, miserável. Esse ainda não descobriu o privilégio da honra. Esse jamais vai ser honrado por Deus, porque não entendeu a lei da semeadura ainda. Eu honro os que me honram.
o que tem disso dentro da igreja, queridos. É interessante porque Jesus fala assim, olha, e muita gente está dizendo que está indo para o céu. Jesus fala assim, você não pode servir a dois senhores, ou há de amar a um e odiar o outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, o Deus do dinheiro. Aí a pessoa se agarra o dinheiro. Eu não dou dinheiro para pastor, eu estou dando meu dinheiro para a igreja, eu não dou, mas vou para o céu, servindo o outro. Quem estiver servindo o outro vai para o céu? Ou será que Jesus vai vir buscar uma prostituta? Que eu saiba, Jesus vem buscar uma noiva. A maneira como nós lidamos com o dinheiro determina quem está guiando a nossa vida. Uma das principais maneiras. Uma pessoa que é apegada com o dinheiro está sendo dirigida pelo Espírito. Está sendo dirigido pela carne. E para onde a carne está conduzindo? Para a morte. A inclinação da carne é morte. A maneira como uma pessoa se apega ao dinheiro determina quem é o Deus dela. A pessoa, quando olha para o dinheiro e fala, é meu, ela já está dizendo quem é o Deus dela. Jesus diz assim, não podeis servir a dois senhores. Você não pode ter dois deuses. A maneira como a pessoa lida com o dinheiro determina quem é que está dirigindo. Agora nós percebemos a importância de um momento como esse para passarmos por uma correção. Eu nunca vi um tempo de tanto desprezo pelas coisas do Espírito. A quantidade de pessoas que estão vendo o jornal agora, estão vendo novela, que poderia estar usando esse tempo útil para o reino, para estar se envolvendo com o Espírito Santo, conhecendo o Espírito Santo, aprendendo a vontade do Espírito Santo. A quantidade de pessoas que estão agora presas pela carne, que poderia estar fazendo a fonte que jorra para a vida eterna, a fonte que aponta o caminho da eternidade, da salvação, poderia estar fazendo a fonte jorrar, mas não. É pelo contrário, está pegando coisa da televisão para entulhar mais, vou sufocar mais, vou sufocar mais. Aí acontece qualquer coisinha, pastor, ora para mim porque a vida está difícil, pastor. A palavra de Deus diz, já deveriam ser mestres pelo tempo, mas se fizeram negligentes para ouvir. Pessoas com os ouvidos escancarados para ouvir o que está anunciando a televisão e tantas outras coisas, mas pessoas que estão com os ouvidos tapados para a palavra de Deus, porque não suportam mais ouvir a palavra de Deus. Tem alguns que entram na igreja e têm vontade de sair correndo. Não suportam mais ouvir a palavra. E muitas das vezes colocam os pastores numa situação difícil, porque os pastores percebem que não querem ouvir. Então procuram cada vez uma maneirazinha mais polida de falar.
E eu acho que nós acabamos criando monstros. É lógico, queridos, que nós temos que ser cheios de graça, mas também cheios de verdade. A palavra de Deus diz que Jesus era cheio de graça e de verdade. Jesus, ele não era só cheio de graça, porque senão ele deixaria todo mundo ir para o inferno. Jesus também não era só cheio de verdade, porque senão bateria tanto nas pessoas que ninguém suportaria. Jesus era cheio de graça e de verdade, para passar a verdade com graça. Mas a verdade tem que ser dita. Nós temos que aprender cada dia mais a acender a luz da verdade. Como profetas dessa geração, nós temos que aprender cada dia mais a confrontar a nós mesmos e confrontar as pessoas, chamando para um despertamento, porque aquele grande dia se aproxima. O quanto nós poderíamos estar fazendo mais se mais pessoas estivessem amadurecendo. O quanto nós poderíamos estar fazendo mais se mais pessoas dentro da igreja estivessem empolgadas em conhecer o Espírito Santo, fosse para o culto. Não é para ver a roupa dos outros, não é para ver a oportunidade dos outros, não, mas que fosse para o culto para buscar a Deus de todo o coração. Porque o convite de Deus não é venha para a igreja para ver o seu irmão se apresentar, não. O convite de Deus é para buscar a Ele de todo o coração. Aqueles que buscarem de todo o coração vão estar achando. O propósito de nós estarmos cultuando a Deus é para estarmos buscando a Ele, buscar conhecer Ele, buscar relacionarmos com Ele, buscarmos nos envolver com Ele. O quanto nós poderíamos estar fazendo mais se não fosse um ou outro dentro da igreja que estivessem se comprometendo, mas todos estivessem entendendo que esse tempo é um tempo de compromisso, que o reino de Deus é um reino de compromisso, que a aliança de Deus é uma aliança de compromisso. Deus nos chamou para compromisso, para responsabilidade mesmo, para trabalho, para dedicação, para oração, para comunhão, para busca. Ah, meu Deus! Quanto tempo você tem de igreja e quanto você conhece do Espírito Santo? Você já conseguiu ouvir o Espírito Santo falando contigo? Quanto tempo eu tenho de igreja e quanto eu já conheço do Espírito Santo? Ele está aqui. Ele está aí com você. Precisamos entender, queridos, que esse tempo que nós temos é tempo de conhecer o nosso Deus, não é tempo de brincar mais. E ainda mais, esse tempo presente é tempo de nós dedicarmos esforço com aqueles que nós estamos enxergando interesse. E aqueles que brincam de evangelho, deixarmos de lado. Pastor Wagner estava falando hoje mais cedo um pouco sobre isso, do descaso, da falta de interesse das pessoas. As pessoas não se interessarem. As pessoas não se interessam. Eu estava falando algo interessante, que quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Foi até uma palavra que o pastor Márcio falou lá na sede.
Sabe o que Jesus fala a respeito do Evangelho? O Evangelho é como uma pérola. Jesus fala assim: não deis pérolas aos porcos. Pega uma pérola e bota em frente no porco. O porco vai olhar para a pérola e vai enxergar o quê? Que coisa preciosa! Oh, que coisa de grande e importante! Oh, que coisa valiosa! O porco olhando. Não! O porco vai olhar para uma pérola e vai falar: para que eu quero isso? Vai olhar para o lado, para o coxo, para a lavagem, para a lama, e vai correr para a lama. Assim são muitas pessoas que quando olham para o Evangelho não conseguem enxergar a importância. Assim são muitas pessoas que quando olham para o reino de Deus não conseguem enxergar a importância. Assim são muitas pessoas que quando olham para a palavra de Deus não conseguem enxergar a importância. Assim são muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus e não conseguem ver a importância. Assim são muitas pessoas que olham para o Espírito Santo e ignoram a Ele. É pérola. Mas olha para o Espírito Santo e olha para a televisão e fala assim: o coxo é melhor, a lama é melhor. Pastor, por que nós estamos passando por um momento como esse? Medita comigo, será que nós não estamos um pouco parecido com o povo de Jerusalém? Este povo me honra com os lábios. Quantas das vezes nós percebemos pessoas cantando canções que nem sabem o que significa aquela canção? Quantas das vezes nós encontramos pessoas que, para ter uma oportunidade na igreja, cisca a Bíblia para lá, cisca a Bíblia para cá, está nervoso, cisca a Bíblia para lá. Por quê? Porque querem achar alguma coisa para dar para os outros, mas estão vazios. Eles mesmos estão vazios, porque se tivesse alguma coisa não precisava ciscar na Bíblia. Não precisava ciscar na Bíblia. Tuane, pega um carregador para mim, por favor. Pessoas que têm alguma coisa de Deus não precisam ficar ciscando na Bíblia para lá e para cá. Já estão. Alguns falam assim: eu vou ter que preparar uma palavra porque eu tenho que pregar logo. Eu tenho que preparar vou preparar uma palavra. Não é a gente que prepara a palavra, é a palavra que prepara a gente. Depois que a palavra prepara a gente, é aí que a gente está preparado para pregar a palavra. Deus tem nos chamados com compromisso, queridos. Pastor, quando tudo isso vai passar, quando nós compreendermos a respeito de importância. Só um minutinho que eu estou conectando aqui, que desculpe pela mãozona. Glória a Deus. Tudo isso vai passar quando nós compreendermos a respeito de importância. O reino de Deus é tudo que nós temos de mais importante. A vida está passando depressa. Nós poderíamos estar fazendo muito mais. Você sabe quando é que os pastores voam na vontade de Deus? É quando o povo que está embaixo empurra para cima. Você sabe o que significa quando levantaram as mãos de Moisés? Foi de Moisés? Foi, né? Levantaram as mãos de Moisés no monte. Profeticamente, é quando o povo que está embaixo está empurrando a liderança para cima. É quando o povo que está embaixo não está arrumando briguinha um com o outro. É quando o povo que está embaixo não está arrumando confusão um com o outro. É quando o povo que está embaixo está empurrando a liderança para cima. Está fazendo a liderança subir. Está fazendo o ministério romper. Está fazendo o reino se expandir. É quando o povo que está embaixo
está comprometido com a oração. É quando o povo que está embaixo está aprendendo a cheirar o cheiroso, a ter comunhão com o Espírito Santo, a conhecer o Espírito Santo, a ouvir o Espírito Santo, a ser dirigido pelo Espírito Santo. É quando o povo que está embaixo está passando por um óleo fresco, uma renovação dia após dia, está sendo renovado. É quando o povo que está embaixo se apresenta diante da liderança e empurra a liderança para cima. Sabe quando é que a igreja nunca cresce? É como é igual a igreja de 1 Coríntios capítulo 3. Meninos em Cristo, contendas, discórdia, partidarismo. Deus está nos chamando para um trabalho, queridos, para um compromisso. Quem é que vai guiar a nossa vida daqui em diante? Nós estamos sendo, eu estou sendo disputado por duas forças, dois poderes. Você está sendo disputado por duas forças e dois poderes. Os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Os que são dirigidos pelo poder da carne, eles vão se inclinar para as coisas da prazer, distração, embaraço. Vão andar nesse mundo igual um zumbi. Prazer, distração, embaraço. Prazer, distração, embaraço. Vão andar nessa terra igual um zumbi. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Não ficará o meu espírito, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carnal. Agora, o que Jesus veio fazer era o quê? Nos dar a vida nova, o novo nascimento, o selo do Espírito. Os que são segundo o Espírito inclinam para as coisas do... O que são as coisas do Espírito? Comunhão com o Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, enchei-vos do Espírito Santo. O que são coisas do Espírito? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, porque serão como a árvore plantada junto a ribeiros de águas cujas folhas não caem, tudo o que fizer prosperará. Antes tem o seu prazer na palavra do Senhor. O que são as coisas do Espírito? Entra no seu aposento, fecha a porta, em secreto fala com o Pai, e o Pai que vê em secreto te recompensará. O que são as coisas do Espírito? Consagração, santificação, deixar o embaraço, deixar o pecado. O que são as coisas do Espírito? Tenho um desejo de cantar para Jesus no meu coração. Ah, mas você tem vergonha? Tem não, Satanás. Vergonha faz parte da velha criatura. Eu vou servir ao meu Jesus, vou louvar a Ele. O que são coisas do Espírito? Ah, fui chamado para... A palavra de Deus queima. Eu ainda conheço pouco, mas o pouquinho que eu sei da palavra de Deus queima dentro do meu coração. Eu fui chamado para botar isso para fora. Ah, mas você não é capacitado, você vai passar vergonha. Eu vou não, Satanás. Quem passava vergonha é a velha criatura. Até porque não importa mais eu, não importa mais a minha apresentação e não importa mais o que as pessoas vão pensar de mim. O que importa é servir o meu Deus. Por quê? Porque eu já estou crucificado. Cristo para mim é o que importa. Eu vou fazer isso. As coisas do Espírito. Os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Como é que nós conhecemos alguém que é segundo a carne? Nunca cresce. Pode ter dons espirituais, pode profetizar, pode fazer muitas coisas na igreja, ter visões, mas nunca cresce. Então sempre em picuinha, sempre em disse-me-disse, sempre em fofoquinha, sempre em breguinha. Como nós conhecemos pessoas que estão amadurecendo no Espírito? São pessoas que relacionam com todos.
São pessoas que têm vontade de abraçar a todos, têm vontade de beijar a todos. São pessoas que ouvem ofensa e não se importam porque estão crucificados. A carne fala assim, ai. Aí fala assim, fica com seu ai aí na cruz, que isso aí não me importa não. Eu não vivo do que você sente, carne. Eu não vivo mais eu, Cristo, é quem está vivo em mim. Como nós conhecemos pessoas que estão amadurecendo. São pessoas que estão empurrando a liderança para cima. Pessoas que estão amadurecendo nunca trazem problema para a sua liderança. Pastor, fulano falou que o Senhor é assim. Pastor, fulano falou que eu sou isso. Pastor, fulano bateu no outro. Pastor, fulano xingou não sei o que. Pessoas que estão amadurecendo. Pessoas que estão amadurecendo estão sempre empurrando. Pastor, meu ombro está aqui, ó. Pastor, eu concordo com o Senhor nessa visão. Pastor, nós vamos crescer. Pastor, nós vamos fazer maravilhas. Pastor, a unção de Deus está sendo multiplicada sobre nós. Pastor, nós vamos fazer maravilhas nesses últimos dias antes da volta de Jesus. Pastor, Deus vai usar a gente poderosamente. Pastor, no que o Senhor precisar de mim, eu estou aqui. Pastor, eu entrei, estou aprendendo a tocar. Daqui uns dias eu estou aí tocando com o Senhor, adorando a Jesus de todo o meu coração. Pastor, todo culto eu vou sair da igreja rouco. Vou dar o meu melhor. Pastor, todo culto eu vou dar o meu melhor. Você vai ver, pastor. Nós vamos fazer a glória de Deus explodir dentro desse templo. Nós vamos fazer a glória de Deus tremer tudo. Pastor, nós vamos fazer um culto com tanta alegria, com tanta festa, que aqueles que passar lá fora vão sentir vontade de entrar. Aqueles que estiverem em torno desse quarteirão vão ser tocados. A Rua Azusa vai ser pouco para nós, pastor. Como os pastores anseiam por esse tipo de povo. Pessoas que estão amadurecendo, queridos. Pessoas que estão comprometidas. Pessoas que nunca falam do que é porque eu já estou fazendo isso. Porque eu já estou fazendo aquilo. Porque eu já estou fazendo. Parece que só tem eu aqui dentro. Parece que é só eu que limpo. Parece que é só eu que varro. Parece que é só eu que canto. Parece que é só eu que trabalho. Isso aí está sendo dirigido pela carne, coitado. O que está sendo dirigido pelo Espírito é diferente. Jesus, eu faço tão pouco por ti. Jesus, eu estou fazendo tão pouco pelo reino. Precioso Espírito Santo, o Senhor é quem me capacita para fazer mais. Espírito Santo, eu quero fazer mais. Espírito Santo, eu quero fazer mais. Espírito Santo, eu quero fazer mais. Eu quero fazer mais, eu quero fazer mais. Me dá capacidade. Eu vou fazendo na frente, o Senhor vai me capacitando atrás. Espírito Santo, vamos fazer isso? Eu vou na frente fazendo e o Senhor vai me capacitando. Eu vou na frente pregando, o Senhor vai me dando unção. Eu vou na frente orando, o Senhor vai libertando. Espírito Santo, eu quero fazer mais. O meu Jesus deu a vida dele. Meu Jesus fez o melhor que podia fazer por mim. Eu tenho feito tão pouco, pastor. Eu quero fazer mais. Eu quero ajudar mais. Pessoas que estão amadurecendo nunca olham para aquilo que já estão fazendo, olham para aquilo que ainda podem fazer e aonde pode se esforçar para fazer mais. É nisso que nós temos que entender quem vai estar dirigindo, quem vai estar tomando a direção da nossa vida. Existem duas forças, dois governos. Quantos entendem o que é governo? Quantos entendem o que é governo? Quantos entendem o que é governo? Existem dois governos querendo governar a nossa vida. O governo da carne, que vai nos guiar para a morte, e o governo do Espírito, que vai nos conduzir para a vida. A fonte que eu lhe der, se fará dentro dele a água que eu lhe der, se fará dentro dele uma fonte a jorrar para a vida. Qual governo que vai comandar a nossa vida como igreja, queridos? Se o Espírito estiver guiando, o embaraço não tem mais espaço.
vai olhar para o embaraço e vai, ó, banana para você, embaraço. O dinheiro não vai governar mais. Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo, ele está querendo saber de cada um de nós quem é que vai governar a nossa vida. Pastor Wagner falava a respeito disso hoje mais cedo. Senhor Jesus dizendo no capítulo 3 de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. A igreja de Laodiceia tinha colocado Jesus para fora da igreja, porque Jesus estava muito exigente. Jesus estava cobrando muito, pedindo muita coisa. O Espírito Santo, ele está olhando para nós, para saber de cada um de nós qual vai ser a nossa escolha, quem vai governar a nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa, sabe uma das coisas que eu mais temo na minha vida, já estou encerrando, é o que eu vou dizer quando chegar lá no final da minha carreira, que eu não sei se vai ser amanhã, se vai ser mês que vem, se vai ser daqui a 10 anos, ou 50 anos, eu não sei. O que eu vou dizer no final da minha carreira? Eu sonho em poder dizer como Paulo: eu combati o bom combate, eu terminei a minha corrida, a minha carreira, e eu guardei a fé. Eu sonho em dizer isso. Eu sonho em ouvir do meu noivo amado: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança a terra que já está preparada para você desde a fundação do mundo. Vinde bendito do meu Pai. O que cada um de nós vamos dizer lá no final da nossa carreira? Será que nós vamos bater na cabeça e dizer: eu perdi a minha vida, eu perdi o meu tempo, eu perdi a minha juventude, eu perdi tudo que eu tinha com a carne, com o governo da carne, com os prazeres, com as distrações, e agora eu estou diante de ti, tenho tão pouco para te apresentar? Tiago fala: o que é a vossa vida? É como um vapor de fumaça, está indo embora. Ou será que cada um de nós naquele dia vamos poder dizer como Paulo: eu combati o bom combate? Sabe, eu não botei a minha espada num cantinho para ir distrair com o mundo, eu não botei a minha espada, o meu escudo num cantinho para me prostituir com o mundo, não. Eu combati o bom combate, eu terminei a minha corrida, e a fé, ela nunca foi deixada, eu guardei a fé. Que essa seja a verdade que nós vamos declarar no final da nossa carreira. Infelizmente, isso não vai ser o que muitos vão dizer, mas a palavra de Deus diz assim: mas de vós, amados, esperamos coisas melhores, maiores. Vamos estar orando em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pastor Márcio, irmã Chayenne. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Vamos estar orando, exaltando o nosso Deus, irmã Zeli. Amado Pai, eu me uno com todos os irmãos que estão acompanhando essa live. E nós estamos começando a enxergar este tempo não como uma maldição, meu Deus, apenas, mas com
uma ótima oportunidade de conserto, para estarmos consertando contigo. Precioso Espírito Santo, o quanto o Senhor gostaria de estar fazendo mais através de cada um de nós. O quanto o Senhor gostaria de estar fazendo mais através de nós. Nós compreendemos, precioso Espírito Santo, que o Senhor é quem convence o homem do pecado, não somos nós. O Senhor é aquele que convence o homem da justiça e não somos nós. O Senhor é aquele que convence o homem do juízo e não somos nós. Mas nós compreendemos que sem nós, sem vasos, sem ministros, o Senhor não poderá tocar nas vidas, porque o Senhor deu o governo da terra ao homem. O homem é que governa a terra. Então o Senhor usa homens para estabelecer o seu governo. O Senhor confiou a cada um de nós. Espírito Santo, que pessoas quebrantadas, debaixo do seu operar, venham conseguir passar pela renovação de entendimento, pela transformação que vem pela renovação do entendimento. Que nós venhamos aprender a oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o nosso culto inteligente. E que nós venhamos transformar a nossa vida compreendendo, transformando pela renovação do nosso entendimento. E compreendendo que não tem mais nada precioso do que Te conhecer, que não tem nada mais importante do que Te servir, que Te servir não é uma obrigação, que Te servir não é apenas um compromisso, apesar de ser, mas Te servir é o maior privilégio que nós temos. Tudo mais vai passar, todas as obras que nós fazemos nessa terra, ainda que chegamos à salvação, serão queimadas como palha, feno e madeira. Mas a obra que nós fizemos no Espírito serão como pedras preciosas, ouro e prata, suportarão o fogo. Tudo nessa vida está passando, e o que nós temos de mais importante é Te servir. O que nós temos de mais privilegiado é Te servir. O maior privilégio que nós temos é fazer a Tua vontade, precioso Espírito Santo. Que nosso entendimento venha se iluminar para nós compreendermos que quando nós estamos orando, nós estamos sendo os mais privilegiados da face da terra. Quando nós estamos conhecendo a Tua palavra, quando nós estamos passando tempo contigo, Espírito Santo, nós estamos sendo os mais privilegiados da terra. Quando nós estamos fazendo a Tua obra, quando nós estamos cuidando da Tua obra, quando nós estamos ofertando, quando nós estamos dizimando, quando nós estamos trabalhando, fazendo a Tua obra, nós somos os mais privilegiados da terra. Ensina-nos a entender que nós podemos fazer muito mais. Ensina-nos a não falar daquilo que nós já estamos fazendo.
Ensina-nos a pensar e buscar do Senhor capacidade para fazer mais. Ensina-nos a não sermos mais como os hebreus que o Senhor fala que foram negligentes para ouvir a sua palavra e que já eram para ser mestres, ensinadores, professores, mas ainda eram crianças, porque taparam os ouvidos para a sua palavra. Que nós sejamos achados na tua presença diferente, que sejamos o povo que ajunta tesouros no céu, nas regiões celestiais, que sejamos o povo cheio do tesouro da tua palavra, que Salmo 1 se cumpra em nós. Antes tem o seu prazer na lei, na palavra, no verbo vivo, no pão vivo que desceu do céu. Antes tem o seu prazer em Jesus, na palavra, e nela medita de dia e de noite. Que venha o fim deste povo, meu Deus, que estuda a Bíblia somente quando tem alguma coisa para pregar para os outros. Que o entendimento dessas pessoas se iluminem para compreender que não precisam buscar para dar para os outros, precisam buscar para ser cheios para si mesmo, porque nós só temos o que dar para os outros quando nós estamos cheios para nós mesmos. Nós só conseguimos passar para os outros aquilo que nós transbordamos em nós. Espírito Santo, nós colocamos a vida do pastor Jackson, este homem de Deus, da esposa, filho. Nós pedimos que o Senhor esteja fortalecendo o coração do seu servo. Unimos a nossa fé para declarar que nenhuma seta do inferno vai paralisar a vida dele. E que a chama do coração dele vai queimar infinitamente mais alta do que queimava antes. E que vai fazer a sua obra com muito mais paixão ainda do que fazia antes. Profetizamos sobre a vida dele um renovo tão grande, que ainda que se junte multidões querendo puxar ele para trás, que com a tua unção ele vai arrastar tudo para frente, mas ele se torna imparável, ele se torna inabalável, fortalecido, porque a sua chamada no coração dele é maior e mais forte do que tudo. Colocamos também a vida do nosso pastor presidente, do nosso pastor Wagner, da nossa missionária Chayenne, dos filhos. Amado Deus, que todo espírito de confusão que se levanta para trazer discórdia, semear discórdia, espíritos que passeiam pelas mentes vazias, soprando contendas e discórdias, que toda mentira de Satanás seja anulada, meu Deus. Que toda ferramenta que vem para parar a sua obra seja anulada. Essa é a garantia que a tua palavra de Deus, que a tua palavra nos dá. Ferramenta alguma preparada contra ti prosperará. Toda língua que se levanta contra ti, ela será cancelada, ela não vai prosperar. Nós anulamos todas as palavras de maldição. Pessoas que deixaram uma semente de amargura crescer em seus corações. Pessoas que estão torcendo para o pior, pessoas que estão torcendo para dar errado, só para ter o prazer de dizer: eu não falei, falou nada. A tua palavra não tem poder algum, nenhuma maldição prosperará, nenhuma maldição prosperará.
Esse prazer jamais vai se cumprir nos corações dos maldosos, meu Deus. Nós profetizamos que todos abrirão a boca não para falar eu não disse, mas todos abrirão a boca para dizer quanto meu Jesus é grande, o quanto meu Jesus é glorioso, o quanto meu Jesus é Deus transformador. Nós profetizamos a morte do eu para que Cristo viva. Nós profetizamos a falência do profeta do eu, o profeta que engrandece a si mesmo, o profeta que engrandece a sua própria palavra. Ei, profeta, a sua palavra é anulada nessa noite. As únicas profecias que serão estabelecidas são aquelas que declaram: eu não disse que o meu Jesus ia operar porque ele é grande, eu não disse que Jesus é tremendo, eu não disse que Jesus cura. A Jesus curando, a Jesus levantando, a Jesus tocando no pastor, fortalecendo o pastor. Olha a palavra sendo pregada com poder e autoridade. Olha Jesus fazendo maravilhas. Profetas que engrandeçam a Cristo em espírito de união, meu Deus. Que não sejam mais tempo de pessoas que só fazem barulho como sino, porque são pessoas vazias de amor no seu interior, pessoas vazias de Deus, porque reconhecemos que o Senhor é o próprio amor. Nós colocamos, meu Deus, todos os seus servos, toda a igreja da sede, meu Deus, todos aqueles que estão desanimados. Espírito Santo, eu sei que esse tempo é um tempo do Senhor sacudir. Eu peço que o seu poder esteja visitando todos os irmãos, todos aqueles que estão com os ouvidos tapados, com o espírito de surdez, que estão com os olhos cobertos como Saulo de Tarso, com os olhos cobertos de escamas espirituais. Nós clamamos por essas vidas que sejam alcançadas por Ti, que a onda do Seu poder esteja alcançando as vidas e que milagres estejam acontecendo neste momento, que pessoas estejam sendo despertadas, meu Deus, que pessoas estejam acordando. Em nome de Jesus, colocamos diante de Ti a vida do pastor Márcio, da irmã Vivian, dos filhos, e profetizamos que você não vai ganhar, Satanás. A palavra profética que nós liberamos nas regiões celestiais é que nenhuma unha vai ficar no Egito, nenhuma unha vai ficar. Todas as garras de Satanás que entranharam na mente, no coração, garras que aprofundaram de uma forma tão intensa que liberaram uma escuridão na mente, no coração, uma frieza. Ei, o poder do meu Deus quebra essas garras. Isso, isso, as suas garras são arrancadas nessa noite. Toda escuridão que você injetou nesse coração, toda escuridão que você injetou nessa mente, de ressentimento, de tristeza, de discórdia, de fraqueza, de desânimos, tudo é anulado, a vida de Cristo volta. Nós cobrimos toda a igreja do Carmo em oração, meu Deus, em intercessão. Te pedimos que o Senhor entre em cada lar agora. Confirma, meu Deus, aqueles que
nasceram de novo, aqueles que estão engatinhando na fé, que precisam tanto da nossa cobertura espiritual, porque nós sabemos que esse momento é tão melindroso, onde o inferno investe com todas as forças para tentar convencer as pessoas a voltarem atrás. Nós cobrimos todos agora os novos convertidos e repreendemos toda a ação de demônios, toda a mentira de Satanás na mente, toda a frieza, todo desânimo, seja repreendido, vai embora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todos aqueles que nasceram de novo crescerão e serão uma bênção para a sua igreja, para a sua obra, para o seu reino, meu Deus. Todos aqueles que ainda estão como embriões, estão sendo trabalhados por Ti para ainda nascer, nós profetizamos: não haverá aborto, não haverá aborto, não haverá aborto algum. Ninguém vai morrer, todos nascerão e crescerão. Aleluia. Se alguém sentir no coração aí de levantar as suas mãos comigo, se alguém sentir no coração de levantar as suas mãos comigo, deixa eu te falar uma coisa: o Espírito Santo está olhando para você agora. O Espírito Santo está olhando para você agora. Se você quer esquecer tudo que você está fazendo, se você quer esquecer tudo que você está fazendo, porque você compreende que é pouco, que Jesus merece muito mais. Se você quer esquecer tudo que você está fazendo, porque você compreende que é pouco, porque Jesus merece muito mais. E se você quer fazer uma aliança com o Espírito Santo, dizendo: eis-me aqui, me capacita para mais. Eu quero fazer tudo aquilo que Jesus merece receber de mim. Eu quero fazer tudo que Jesus merece receber de mim. Se você quer assumir essa aliança com o Espírito Santo, eu vou aprender todos os instrumentos que o Espírito Santo está me chamando para aprender. Eu vou tocar, eu vou cantar, eu vou pregar, eu vou trabalhar, eu vou me comprometer, eu vou fazer mais. Se você quer se comprometer, faça essa oração comigo, mas não faça voltado para mim, faça voltado para o Espírito Santo que está aí com você. Fala para ele: olha, eis-me aqui, capacita-me para fazer mais, capacita-me para fazer mais. Espírito Santo, capacita-me. Kamandore koshuri alabakarabacai, shuriamantore mechuna macalabacarabachei tumarabacai, tumeke tumatuna masuri bosh. Receba a capacitação dele, receba óleo novo, receba óleo novo sobre sua vida, receba uma unção nova, uma capacidade para ir além, uma autoridade nova. Receba uma porção que vai te fazer avançar de forma que você nunca avançou antes, e você vai arrastar tudo aquilo que tentar te parar. Em nome de Jesus, receba uma porção que vai te fazer avançar como você nunca avançou antes.
e que você vai arrastar tudo aquilo que tentar te parar. Porque essa capacitação sobre a sua vida vai ser mais forte que tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos. Oh, aleluia. Manchaene, Pastor Márcio, missionária Chaene. Glória a Deus, é tão gostoso passar esse tempo. Se Satanás pensou que iria nos matar com esse tempo, novamente ele deu um tiro no pé, né, queridos? Tudo que ele faz para tentar parar a igreja sempre transforma num movimento muito maior ainda do que a igreja estava fazendo. Nós vamos viver tempo de avivamento como nunca antes nesses dias. Meu Deus, pessoas vão ser ungidas como nunca. Meu Deus, sinais vão sair de mãos como nunca. No toque do dedo, o Espírito Santo vai batizar. Num toque do dedo, pessoas vão disparar falando em línguas estranhas. Meu Deus. Em toque de mãos, com pequenas orações, pessoas vão dizer: a dor foi embora. Irmã Zeli, Pastor Wagner, aleluia, queridos. Que tempo precioso esse. É nessa hora que nós conhecemos a igreja verdadeira. A palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos pela mão de homens. Ao templo de Deus aí. É só você olhar no espelho que você vai ver o templo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Esse tempo precioso. Vamos orar para Deus para que amanhã nós tenhamos mais, que Deus possa estar usando um outro vaso, que Deus possa estar ministrando aos nossos corações. Está gostoso, querido, nós estamos sendo ministrados, está gostoso demais, está bom demais. Eu louvo a Deus por esse momento tão especial. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E não se esqueça, o tempo todo tem alguém olhando por você, pertinho, querendo que você o conheça mais. Amém? Boa noite para todos e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.